Olá, bem-vindos ao canal da Confiance Tech, aqui no YouTube. Meu nome é Aloysio Lemos e nesse vídeo eu vou bater um papo mais uma vez com o professor Luiz Guilherme Amorim. Dessa vez ele vai explicar um pouquinho para vocês sobre alguns múltiplos indicadores de mercado, como preço-lucro, preço VPA e outros, e vai provocar você que está assistindo a tentar descobrir entre seis ações reais, porém com dados ocultos, com nomes ocultos, qual dessas ações teve melhor desempenho na Bolsa de Valores entre julho de 2023 e junho de 2024, nesse período praticamente aí de um ano. Esse vídeo está sendo gravado em meados de junho de 2024. Então, assistam o vídeo, vocês vão entender melhor essa história logo depois da vinheta. Olá, Boim, tudo bem? Qual é o Tudo nosso bem? assunto de hoje? Aloysio, hoje a gente vai estar falando sobre os principais indicadores da análise fundamentalista. Na realidade, a Confiance Tech, ela divulga diariamente uma série de tabelas, de indicadores, né, de mais de 200 empresas. Tem o TGI, Tabela Geral de Informações, tem uma outra tabela que são os pilares da análise fundamentalista, tem um quadro setorial com 20 setores, né? Tudo isso atualizado diariamente, além dos painéis de indicadores, onde a gente acompanha no mínimo 60 empresas. Então, a ideia agora é que a gente possa passar para vocês um pouco disso na prática. Então, o que que a gente bolou aqui? A gente pegou tabelas de um ano atrás, né? Então, a gente voltou no tempo, a gente tem isso guardado no nosso banco de dados. Então, pegamos lá em 30 de junho de 2023, escolhemos, né, empresas e setores com alguns indicadores que a gente entende que são importantes. Vamos lembrar que esses indicadores eles servem como um filtro, né? Não é nada ainda que seja definitivo, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, para a rentabilidade do capital próprio, que é lucro líquido em relação ao patrimônio líquido médio, esse lucro líquido pode ter sido elevado por conta de um ganho não recorrente, pode ter ficado baixo por conta de uma perda não recorrente, nada disso vai entrar aqui na nossa análise. A gente vai olhar para um conjunto de empresas dentro de um setor. Essas empresas, a gente não vai dar o nome para vocês, vai aparecer companhia A, B, C e D, e aí a gente vai colocar na tela para vocês seis indicadores, que é o PL, preço VPA, múltiplo de EBITDA, rentabilidade do capital próprio, margem EBIT, né? Que aconteceu lá atrás, em 30 de junho de 2023, e daqui a pouquinho a gente vai explicar ainda nesse vídeo um pouco sobre esses indicadores, dar uma relembrada para todos. E aí vocês vão, em cima de uma enquete, vão selecionar qual foi dessas seis empresas a que mais subiu na Bolsa e a que mais caiu. Então, depois que rodar essa enquete, a gente vai mostrar para vocês o que aconteceu, né, com dados reais, né, que Sim. aconteceu pegando dados de hoje, pegando esses últimos 12 meses. Então, vamos ver aqui esses Eu indicadores vou, agora. eu vou compartilhar na tela aqui essa tabela que o professor Aboim estava se referindo e acho que ficou claro a ideia que você que está nos assistindo tentar acertar é um jogo, uma brincadeira com dados reais, né? De dados já do passado, você vai tentar identificar quais dessas ações, A, B, C, D, E e F, qual delas teve melhor desempenho, qual delas teve pior desempenho entre julho de 2023 e meados de junho de 2024, ou seja, um período aí aproximadamente, praticamente certo de um ano. Já vou compartilhar a tela então. Temos aí a tela compartilhada e agora você pode discorrer sobre ela, professora Boim. Isso. Vamos falar rapidamente aqui desses seis indicadores. Então, tem três múltiplos que estão na parte de cima. O primeiro à esquerda é o PL, preço-lucro por ação. Lembrando que esse lucro é o lucro dos últimos 12 meses. Então, esses dados são de 30 de junho. Então, é preço da ação, naquela data, dividido pelo lucro líquido sobre o número de ações, lucro líquido de 12 meses até 30 de junho de 23. Tá? Então, é um PL histórico.
Tá? Naturalmente, quando o PL é negativo, significa que a empresa deu prejuízo em 12 meses. Né? Então, o normal é um PL positivo. O segundo múltiplo é a relação preço-valor patrimonial da ação, que é o preço da ação em 30 de junho, dividido pelo patrimônio líquido sobre o número de ações, que é o valor patrimonial da ação. Esse patrimônio líquido que estava disponível em 30 de junho não era o de 30 de junho. Esse patrimônio era do último, de 31 de março de 2023, porque o balanço ele não é divulgado prontamente, ele demora 2 a 3 meses para ser divulgado. Então, em 30 de junho, quem olhasse o preço VPA dessas empresas tinha um preço em 30 de junho da ação dividido pelo patrimônio líquido último disponível, que era o de 31 de março, pelo número de ações. Esse preço VPA, quando ele é maior do que 1, ele dá uma ideia de que aquela empresa está sendo precificada acima do patrimônio líquido. Então, se o preço VPA é 3, por exemplo, quer dizer que o valor de mercado da ação é o triplo do patrimônio líquido. Então, quanto maior é o preço VPA, maior é o valor de mercado em relação ao patrimônio líquido. Bem, terceiro múltiplo é o múltiplo de EBITDA, né? Esse múltiplo de EBITDA ele dá uma ideia quanto que o mercado está precificando o valor dos ativos da empresa. Então, quando o EV/EBITDA é 10, quer dizer que o valor dos ativos que o mercado está enxergando equivale a 10 vezes o EBITDA de 12 meses, né? Enfim, então, quanto maior esse múltiplo, mais valorizada, né? O mercado está dando mais preço, né? Mais valor para aquela empresa, tá? Ou mais caro está o papel, vamos chamar assim. Bem, embaixo a gente tem o ROI, que é a rentabilidade sobre o capital próprio, né? Return on Equity, que é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido médio, né? Então, na realidade, a gente também está pegando aí o lucro líquido de 12 meses, tá? Lembrando que o último lucro líquido disponível foi do primeiro trimestre. Então, o que o mercado estava olhando naquela data? Margem EBIT é a margem do lucro operacional, né? O EBIT é o lucro operacional, que é o chamado também lucro da atividade. Então, a gente pega o lucro da atividade em relação às vendas líquidas, tá? Então, essa é a margem. Margem operacional, vamos chamar assim. E a relação debt-equity, que é dívida financeira líquida dividido pelo equity, que é o patrimônio líquido, que é um indicador de alavancagem financeira. Quanto maior é a relação debt-equity, mais endividada a empresa está. Então, são esses indicadores, lembrando que aqui a gente não está... São todas de um mesmo setor, que a gente não está divulgando agora, só vamos divulgar quando respondermos, mas são todas do mesmo setor, né? E aqui a gente não está levando em conta, repito, se teve ganhos ou perdas não recorrentes, se o endividamento dela aumentou por conta dela estar com piora no fluxo de caixa, ou porque ela está fazendo investimentos, que tem naturezas diferentes por conta disso, a gente não está entrando nesse detalhe. É meramente um jogo. São fotografias naquele momento, junho de 2023, de 6 empresas de um determinado setor, que nós não vamos dizer qual é nem o setor, nem esse momento, nem as empresas, para justamente proporcionarmos uma enquete e você que está assistindo vai tentar acertar, com base nesses indicadores, qual dessas empresas, que são 6 empresas, são empresas reais, qual delas teve o melhor desempenho de lá para cá, nós estamos em junho de 2024, ou qual delas teve o pior desempenho? E depois nós vamos responder isso em outro vídeo, né, Abuim? Isso. No vídeo que a gente vai responder, a gente vai falar, olha, nos últimos 12 meses, sabe, olhando isso hoje, desses 12 meses que passaram agora até hoje, qual dessas foi a que mais subiu? E quanto ela subiu? Que é importante também ter ideia de quanto ela subiu. E qual dessas foi o pior desempenho? Né? E quanto que foi esse desempenho? É isso. É esse o jogo. Vamos ver se houve uma conexão entre esses números, que a gente estava olhando esses números lá, um ano atrás, e a resposta das ações dessas empresas na Bolsa de Valores durante esse período
posterior, um ano que se passou, 12 meses, né, praticamente, Isso, se passou, isso aí. passaram desde então. E aí, Aloysio, a ideia é que nós façamos daqui para frente várias enquetes com diferentes empresas, diferentes setores, que é um treino. É um treino que a gente vai estar fazendo até para poder, com certeza, pelo menos olhando isso aqui, é muito difícil que o investidor compre algo muito ruim. Uhum. Isso, com certeza, a gente pode garantir que não vai acontecer. É difícil, olhando para esses 6 indicadores, comprar algo muito ruim. Pode até cair o papel, mas não que vai ser um desastre o investimento. E outra coisa, é importante que o investidor diversifique, que ele monte uma carteira de ações, né? Tá. E a ideia é que isso ajude bastante. A gente tem certeza que isso vai ajudar. Tá Ajudar ok? como exercício. É bom reforçar que isso aqui não é e nem poderia ser recomendação de investimento, nós estamos falando de dados do passado. É apenas Passado, um é um mero estudo, exercício é um estudo de caso, né? que Do que pode, aconteceu, claro, estudo de caso, exatamente. Um caso com combinado dados entre reais, três mas do que empresas, aconteceu, né? claro. E, claro, que o entendimento, o bom entendimento de tudo isso aqui pode fazer com que as pessoas tenham mais compreensão dos indicadores, das condições de mercado, aí sim pensando no futuro por conta própria ou utilizando os recursos das informações disponíveis no site da Confiance Tech. Convido todos a. E lembrando, né, Luiz, nós vamos em breve colocar um treinamento parrudo, né, dentro do site da Confiance Tech, um treinamento de análise fundamentalista. Então, vão ter cerca de 8 ou até mais horas gravadas, vão ser aulas gravadas, só tratando disso. Né? Então, é importante para reforçar esse negócio todo. Perfeito. Tá bom? Bom, esse vídeo se encerra por aqui. Aguardem, teremos o outro que seria a continuação com as respostas e as explicações do que ocorreu nesse período, diante de tudo que o professor Aboim explicou aí. É isso? É isso aí. Então, vamos ficando por aqui nesse vídeo. Agradecemos mais uma Tá? vez a atenção de todos e até o próximo, que vai ser A- interessante, que é a continuação desse aqui. Até o próximo, então, pessoal. Tchau, Até tchau. já.